seu sentimento. O verso 16, ele diz o seguinte: então, só de refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas o verso 17 dá a solução. Ele diz então: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Aqui ele encontra a resposta. Aqui Asaf encontra a solução para o seu problema. O texto diz: até que entrei no santuário de Deus. Mas a pergunta fica: o que existia no santuário de Deus para que Asaf simplesmente, ao entrar naquele lugar sagrado, ele encontrasse a resposta para as suas indagações? O que será que existia naquele lugar que fizesse com que Asaf entendesse o fim daqueles que vivem desregradamente? Quando nós pensamos no santuário, nós logo imaginamos um pedido de Deus. Eu quero que você abra de novo a sua Bíblia agora num outro texto, e este está registrado em Êxodo, capítulo 25, e aqui nós encontramos qual era o motivo de ter sido fundado este ambiente, este lugar sagrado onde Asaf acabou de entrar. Êxodo 25, e aqui nós encontramos um pedido de Deus. E olha só o que o verso 8 diz nesse texto. É um texto conhecido de todos nós, mas um texto que nos faz entender exatamente qual era este lugar que Asaf estava se dirigindo. E o texto diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem falou essas palavras? Foi Deus quem disse essas palavras. E o que era então o santuário? Que lugar era esse? Era o lugar em que Deus estava. E quando então Asaf se dirige a este lugar, quando ele vai à presença de Deus, ele entende o fim dos ímpios. Ele entende o destino daqueles que desobedecem a Deus. E ali no santuário, ele começa então a observar algumas coisas que aconteciam ali e que lhe faziam entender o grande perdão de Deus. O grande perdão de Deus diante de todos os seres humanos. Mesmo aqueles que de alguma forma às vezes desobedecem os seus mandados, mas que quando reconhecem os seus erros e se arrependem, Deus também pode dar o perdão. Quando Asaf então entra no santuário, ele começa a observar os objetos que estavam ali expostos. E através daqueles objetos, ele entende exatamente qual era o propósito de Deus. Um dos primeiros objetos que Asaf enxerga dentro do altar, do santuário, ele vê o altar. O altar era um lugar onde era oferecido os sacrifícios. Ali, um cordeirinho dava a sua vida para que o pecador recebesse então o perdão. Quando Asaf olha um pouco mais ao lado, ele vê as bacias onde eram lavadas as mãos daqueles que faziam os rituais sagrados. E ali então ele percebia que o sacerdote, de alguma forma, ele era purificado por aquele simbolismo de lavar as suas mãos. Quando Asaf olha todos os detalhes, cada uma das coisas que existiam dentro daquele lugar sagrado, ele entende que ali era a casa de Deus. Quando ele olhou, por exemplo, a mesa com os pães asmos, ele pôde entender que Deus traz o alimento a todos os seus filhos. E ali existia um alimento para cada situação. Para cada mês do ano, Deus deixou à disposição dos seus filhos. Porque a própria Bíblia nos diz que não há um justo desamparado. Nenhum sequer. Esta é a promessa de Deus. Esta era a certeza que Asaf via ao entrar naquele lugar sagrado. Quando ele olha, por exemplo, para o candelabro com as lâmpadas acesas, ele logo percebe que Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele ilumina a vida das pessoas. Assim como nós ouvimos a música no início, ele dá vida pelas pessoas. Jesus dá-nos o perdão. Era isso que Asaf estava visualizando ali no altar. Quando ele olha um pouco mais à frente, ele ainda vê um outro lugar. Um outro lugar que também traz grandes simbolismos a cada um de nós. Ele enxerga o altar de incenso. E ali ele entende que as nossas orações, elas sobem ao trono de Deus como um incenso suave. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, até mesmo dizendo dos nossos sofrimentos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, Deus, ele recebe as nossas orações como um incenso suave.
E ainda ele começa a olhar e enxergar cada uma das coisas que estavam ali, e ele entende então que naquele lugar Deus podia trazer o perdão. Mas quando nós voltamos para aquele texto que acabamos de ler, onde Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, parece que não apresenta a mesma ideia que este texto do santuário nos mostra. No momento, Deus expulsando o ser humano. Mas agora, como isso tudo acontece? É preciso que nós entendamos exatamente o que aconteceu. Adão e Eva, de alguma forma, eles desobedeceram a ordem de Deus. Eles haviam desobedecido aquilo que Deus havia dado como instrução. E agora, de alguma forma, eles precisavam sair daquele lugar sagrado. Mas o causador de tudo isso, Satanás, ele agora, como que num cenário de vitória aos seus olhos, ele pensa que Deus havia entrado num checkmate. Ele visualiza Deus como sendo agora sem saída. Porque se Deus condenasse Adão e Eva e os matasse, ele dizia que Deus era ímpio, que Deus era cruel. Se Deus lhe concedesse o perdão, de alguma forma ele dizia, olha, Deus não cumpriu com a sua palavra. E agora Satanás começa a olhar aquela cena, começa a olhar aquele sinal. E a Bíblia nos diz que até mesmo os anjos, Espírito Profecia também fala isso, não entenderam exatamente o que estava acontecendo. Mas Deus traz uma solução. A Bíblia nos diz que no final do dia, quando Adão e Eva estavam ali no jardim, ele começa então a passear pelo jardim e a chamar por Adão e Eva. E agora, eles percebendo a voz de Deus se escondem. E Deus vai atrás. Deus começa a chamar. E procurando por eles, até encontrar eles, Deus então começa a trazer um plano de salvação. E Deus surpreende a todos, mostrando através do exemplo daquela ovelhinha, daquele cordeiro que foi sacrificado, dizendo que o Cordeiro de Deus viria ao mundo e morreria para pagar o preço do pecado. Mas que através da morte do Cordeiro de Deus, o ser humano recebia a salvação. Através deste ato, Deus mostra que o pecado recebeu o seu destino certo. Deus mostra que a morte foi necessária para que o perdão acontecesse, mas que através da graça, através do sacrifício de Jesus, o ser humano pôde receber o perdão. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos Deus procurando o ser humano, Deus indo atrás do homem, Deus indo atrás daquele que havia desobedecido. E era exatamente isso que Deus estava fazendo quando pediu que um altar, que um santuário fosse construído. Era Deus vindo em direção ao mundo para que nós pudéssemos de novo receber a oportunidade de salvação. Assim como Deus procurou Adão e Eva no Jardim do Éden, Ele procura o povo de Israel no deserto e diz, façam um santuário para que eu possa estar no meio de vocês. Deus, de alguma forma, queria se aproximar do ser humano. Deus quer trazer a cada um de nós a esperança de salvação. Deus quer nos trazer o perdão. Deus quer nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que Deus faz aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer. E Deus aceita dar a cada um de nós o perdão. Mas agora eu digo uma coisa. Como é perdoar? Será que é fácil perdoar? Será que nós, como seres humanos, temos a mesma disposição de Deus em perdoar? Será que isso faz parte da nossa natureza? Quando nós falamos na palavra perdoar, assim como Deus fez por nós, nós logo devemos entender que perdão é o mesmo que se humilhar. É isso mesmo. É quando nós nos prostramos diante do outro e reconhecemos de alguma forma que estamos errados. Quando nós falamos em perdoar, de alguma forma nós devemos entender que é abrir mão de alguma coisa. É perder, é isso mesmo, é perder. Nada diferente do que nós podemos visualizar. Prejuízo, mesma coisa. Quando nós pensamos em perdão, tudo isso deve vir à mente. Abrir mão, renunciar, perder, prejuízo. E todos esses derivados fazem parte daquilo que Deus fez por nós. Porque Deus vivia no céu, num lugar perfeito, num lugar onde não havia necessidade de nada. De vir a este mundo, por exemplo, e sofrer por cada um de nós. Mas Ele abriu mão do seu trono de glória para vir a este mundo e dar a vida por cada um de nós.
Quando nós olhamos isso, nós entendemos que Jesus esteve disposto a perdoar a cada um de nós. E quantas vezes nós deixamos de perdoar o nosso irmão, deixamos de perdoar aquele que está ao nosso lado, aquele que de alguma forma nos ofendeu, mas seguindo o exemplo de Jesus, nós devemos perder para ganhar, quem